Conjugar, Centro Português de Apoio à Pesquisa Científica e à Cultura. Acreditamos que as ciências e as artes mudam o mundo. O conhecimento transforma, e isso nos motiva. 13ª Jornada Virtual Internacional em Pesquisa Científica, com o tema Educação, Sociedade e Práticas Educativas. Meu nome é Fernando. Eu sou aluno do Programa de Pós-Graduação em Educação Científica e Tecnológica da Universidade Federal de Santa Catarina, localizada em Florianópolis, Brasil. Eu venho aqui para falar sobre o meu trabalho. Ele tem como título As dificuldades na implementação da modelagem matemática dentro do contexto sociomaterial. Quando o professor ele vai para a sala de aula, normalmente ele se depara com dificuldades quando vai ministrar aulas de matemática, explorar os conceitos matemáticos. Isso é comum, certo? E quando isso acontece, ele procura encontrar uma metodologia que possa auxiliá-lo na transmissão do conhecimento. E a modelagem matemática é uma dessas metodologias. Então, o objetivo do meu trabalho é verificar as dificuldades no uso da modelagem matemática dentro de um contexto socio-material e assim contribuir com os processos de ensino e aprendizagem na escola. A modelagem é uma metodologia que pode ser aplicada desde a educação infantil até o ensino superior. E autores como Silveira e Caldeira, num trabalho de 2012, exploraram a dificuldade no uso dessa metodologia. E eles mencionam que a modelagem, o uso da modelagem, pode emergir em quase todos os âmbitos do trabalho docente. Então, meu trabalho é procurar articular a modelagem, essas dificuldades, e a teoria Torrede, que é uma teoria idealizada pelo sociólogo francês Bruno Latour e alguns contribuidores na área de ciência, tecnologia e sociedade. Então ele menciona que a escola é formada por rede de associações entre actantes humanos e não humanos. Entende-se por actante aquilo pode modificar a estrutura da rede ou a rede propriamente dita. Então temos como exemplo um actante humano, o professor. Temos como exemplo o actante não humano, a estrutura na escola. Então eu procurei selecionar alguns trabalhos entre teses e dissertações para coleta de dados, na base de dados da CAPES da BDTD, certo? E encontrar, selecionar dificuldades no uso da modelagem. Extrair alguns fragmentos de dificuldades específicas para a estrutura escolar e, por fim, estabelecer o olhar da teoria Torrede sobre essas dificuldades. Tive a oportunidade de selecionar 5 dissertações na lâmina de tempo de 2013 a 2017, certo? E o primeiro trabalho que eu encontrei foi o de Figueiredo, 2013, onde ele especifica algumas dificuldades no uso da modelagem em termos de organização da escola, em termos de planejamento da disciplina, em termos de carga horária do professor. No trabalho de Goeste, 2013, estudantes tiveram dificuldades no desenvolvimento de uma atividade envolvendo o conceito de funções. Certo? E eles tiveram dificuldades no uso apenas do lápis e do papel. O conceito de funções é importante na área da matemática, porque ela pode ser explorada, esse conceito pode ser explorado no ensino médio, pode ser explorado no ensino superior, e à medida que vai se aprofundando, ele vai se tornando mais complicado. Então, é um conceito importante para o desenvolvimento dos conceitos matemáticos propriamente ditos. No trabalho de Ruff, 2016, os estudantes encontraram dificuldades na parte de medição, ao utilizar uma fita métrica, e não tinham muita familiaridade
com esse instrumento. No trabalho de Mello, de 2016, os estudantes encontraram dificuldades no manuseio de uma calculadora eletrônica. E essa calculadora eletrônica, no uso dessa calculadora eletrônica, eles tiveram problemas com relação às operações básicas, né? Não adianta ter um instrumento eficaz, digamos assim, e não saber ou não ter conhecimento das operações básicas em termos de conceitos matemáticos. No trabalho de Marx, 2017, um professor tentou passar um vídeo em sala de aula, não obteve sucesso, apresentando dificuldades na sua interação com os recursos tecnológicos disponíveis na escola. Em termos de discussões do que foi visto, a teoria Torrede é um método científico onde nós podemos verificar a presença de redes de associações em algum ambiente. E a escola é um ambiente profícuo para que nós verificamos essas redes de associações. Oliveira e Porto, eles falam em seu trabalho, por mais que sejam arcaicas as tecnologias, as coisas, os objetos, eles sempre fizeram parte da mediação dos espaços educativos. Nesse contexto, certo, no trabalho de Figueiredo, houve a interação do professor com relação à organização na escola, com relação às disciplinas, né, planejamento das disciplinas. Então, a interação desse actante humano com actantes não humanos, que influenciam no desempenho ou que influenciam na rotina escolar. No trabalho de Goethe, ele menciona essas interações entre actantes humanos e não humanos na relação de uma atividade, onde os estudantes desenvolveram os conceitos matemáticos. Então, nessa atividade, nós temos aí os actantes humanos, os estudantes, e os actantes não humanos, os lápis, né, e os papéis, eles tentando realizar a atividade apenas com esses actantes não humanos disponíveis durante a atividade. No trabalho de Mello e no trabalho de Ruff, houve uma questão interessante, porque no trabalho de Mello, os estudantes tiveram dificuldades no manuseio de uma calculadora eletrônica, um actante não humano. E no trabalho de Ruff, os estudantes tiveram dificuldades no manuseio de uma fita métrica, né, no trabalho de medição, outro actante não humano. Nós percebemos actantes não humanos influenciando no desempenho dos estudantes em sala de aula. No trabalho de Marx, ele pontuou a tentativa de um professor apresentar um vídeo, certo? Encontrando dificuldades na sua interação com os recursos tecnológicos disponíveis na escola, no caso, um vídeo digital. Foi possível observar, diante dessas pesquisas, certo, que os recursos tecnológicos, na condição de actantes não humanos, eles podem ajudar a construir o conhecimento. E a ausência dessas interações pode comprometer o desempenho dos estudantes em sala de aula, nesses processos de ensino e aprendizagem. Em termos de considerações finais, certo, nós podemos observar que as dificuldades em modelagem elas podem surgir, certo, podem emergir em sala de aula a nível de docência, a nível de ciência. Essas dificuldades podem surgir a nível de estrutura escolar, que na realidade é um actante não humano, certo, dentro de um contexto sociomaterial. É importante ressaltar que a educação carece de uma perspectiva diferente. Não contém apenas os seres humanos, certo? Mas que também haja a existência de campos interdisciplinares. Seria importante observar esse detalhe. Eu considero que o objetivo desse trabalho foi alcançado, uma vez que as dificuldades foram levantadas, essas dificuldades na implementação da modelagem, e o trabalho proporcionou uma maior visibilidade, né, para as possíveis articulações entre actantes humanos
e não humanos, certo? Contribuindo de alguma forma com os processos educacionais. Aqui estão elencadas algumas referências para a realização desse trabalho. E por fim, eu agradeço a oportunidade. Realização, Conjugare, Centro Português de Apoio à Pesquisa Científica e à Cultura. Apoio, Editora Cravo. Inscreva-se no canal, comente, curta e compartilhe. Obrigado por assistir.